Olá, meu nome é Grace Correia, sou CEO da GSE e estamos em mais um episódio de Gerenciando. Olá, eu sou Eliel Correia, sou diretor de operações da AGSE. E eu sou Elaine Lima, é um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Sou consultora de RH, palestrante, escritora e atualmente estou lançando o livro Mulheres Memoráveis, volume 2. Inclusive convido todos para participar no próximo dia 28 de novembro, às 18 horas, na Livraria da Vila, do Shopping Center Norte. Ixi, vai estar pertinho de casa. Coisa boa, né? E nada melhor do que trazer alguém especialista em gestão de pessoas, né, de relacionamentos, aí para falar um pouquinho dessa mudança que está acontecendo em toda a área de gestão de pessoas com a inteligência artificial. O objetivo desse podcast é trazer um pouquinho da história pregressa de como a tecnologia impactou as relações e como a gente vai ter um impacto também com o advento da IA. E aí eu queria provocar um pouquinho vocês aqui, tanto o Eliel quanto a Elaine, né? De tudo que vocês recordam, também vou falar um pouquinho, porque é da minha época, né? Quando chegou a internet, quais foram as principais mudanças que vocês conseguiram perceber com a chegada da internet nas relações humanas, enfim? Olha, dessa época, né? Eu estava entrando no mercado de trabalho, eu peguei bem a transição da era da informação, assim, então a gente tinha muito papel, ainda muito documento, nós ainda, né, encontrava alguns cargos que hoje, inclusive, não existem mais. Verdade. E é perceptível, né, eu olhando para trás hoje, eu falo, nossa, eu estava participando de um advento de mudança e talvez eu não tinha tanta consciência como eu tenho hoje. Verdade. Mas eu me recordo bem, assim, do medo que as pessoas tinham, por exemplo, de perder o trabalho, o que poderia acontecer com ela, né? Eu lembro que tinha os mensageiros internos que ficavam levando memorandos de um setor para o outro, todo mundo tinha que assinar ali o aceite e tudo mais, e a gente, né, veio ali os e-mails, mensagens, facilitando essa comunicação, e eu percebo quanto humano as relações foram se adaptando a esse novo modelo de trabalho, né? Teve um primeiro impacto que a gente não tinha nem ideia que aconteceu, tudo que aconteceu a partir da internet, né? Exato. Você tem uma recordação aí para compartilhar, Eliel? Então, o que eu vejo agora com essa nova revolução que está chegando, né, que é a IA. A internet, ela veio, mudou a forma de trabalhar das pessoas, impactou bastante, claro, né? E várias atividades deixaram de ser executadas de certa forma para ser executadas de outras formas. Sim. A IA agora, ela vem também com esse advento, né? Ela vem não só para executar algumas atividades que hoje são feitas de forma manual dentro dos escritórios, né? Seja qual for a atividade, como também ela traz um olhar agora, eu não vou dizer pensar, porque é uma tecnologia, né? Mas vamos colocar entre aspas, ela nos ajuda a pensar. Sim. E aí o papel do ser humano nesse momento, né, é, mais uma vez, se adaptar a essa forma de trabalho que esse advento da IA vai trazer de forma bem mais abrangente, eu acredito, do que já no início da internet dos anos 90. A minha recordação, ela também estava entrando no mercado de trabalho, né? Então, eu cheguei numa época que a internet começou a ser utilizada. Eu não vi antes, né? Então, qual foi o momento que eu cheguei? Todas as empresas precisavam entregar uma declaração que até então era entregue no Cefaz, lá no posto fiscal, né? Que se chamava GIA. Vocês salvavam num disquete e já era evolução, tá? Já tava moderno. Exatamente. Salvava num disquete, levava no posto fiscal e entregava para o fiscal para ele ter acesso às declarações da empresa. Com a internet, todas essas declarações passaram a ser eletrônicas. Então, sistemas integrados começaram a surgir. Então, todo aquele trabalho manual, ele deixou de existir. Mas ele deu espaço para uma atuação muito mais eletrônica, muito mais ágil, comunicação ágil, e-mails, né? Antigamente não tinha os e-mails, era o memorando, como você fez a menção, né? Então esse advento, ele transformou, para quem estava chegando, foi totalmente entusiasmante. Então eu cheguei, fiquei super entusiasmada. Nossa, tecnologia! E quando as pessoas me contavam como eram feitas as atividades, eu ficava, nossa, não me via fazendo aquela atividade manual, né? Então foi a primeira coisa que eu pude observar com o advento da internet, e eu percebo esse mesmo padrão se repetindo nos dias atuais, né? E aí falando um pouquinho de IA, né? De 96, a gente teve a chegada da internet, 30 anos depois a gente ainda colhe frutos desse advento. Relacionamentos, redes sociais, comunicação, agilidade, tecnologia, tudo que a gente não tinha passou a existir. Só que aí chegou num momento
que a humanidade já está totalmente integrada do ponto de vista da comunicação, né? Então, desde relações humanas. E aí eu queria um pouquinho o seu olhar, Elaine, a respeito dessa chegada, como que está hoje a geração, como que é essa expectativa, esse posicionamento, é com essa alegria ou com medo que a gente está recebendo, como que ela está chegando? Eu entendo que é das duas maneiras. Tem pessoas que usam a tecnologia, as inteligências para somar competências, somar conhecimento, e tem alguns que infelizmente acaba criando essas resistências, né? O humano, ele tem essa necessidade de ou aprovar algo ou repudiar algo, né? Verdade. Então esse comportamento vai fazer com que seja mais fácil para ele ou mais difícil para ele. Sim. Mas eu vejo com muito entusiasmo, né? Eu vejo muitas pessoas falando, eu vou perder meu emprego não vai existir mais. Mas se a gente voltar um pouquinho na história, como a gente está falando agora, em 2000, por exemplo, a gente olha, sei lá, 96, 90, 2000, a gente tinha datilógrafos, nós tínhamos, mesmo na era digital, nós tínhamos digitadores. Hoje nós não temos mais esses cargos, mas nós temos outros cargos, por exemplo, como web designer, programadores, né, analista de dados, são cargos que também não existiam. Então, quando a gente olha para essa inteligência, a gente tem que pensar o seguinte, como eu posso utilizar desse recurso para aumentar a minha capacidade? Isso. A inteligência, ela não vai substituir o humano de maneira completa. O que ela vai substituir são as tarefas, dados, a compreensão dos dados, mas a sensibilidade, as relações humanas, a empatia, a inteligência emocional, todas as competências que só é atribuído ao humano, a IA não vai, por mais que ela seja treinada para ser sensível, ela não vai conseguir ter esse nível de empatia e consideração. Então, eu olho esse advento da IA como uma grande oportunidade. De fato, a gente passa por uma grande transformação, no mundo do trabalho. Muitos cargos deixarão de existir, sim, mas assim como eu disse agora há pouco, existirão outros cargos. Sim. Cargos com mais, que eu vou precisar ter mais consultivo, por exemplo, a contabilidade. A contabilidade é uma área que parte das atividades que a gente faz hoje, que são mecânicas, né? Mecânicas, repetitivas, isso não vai mais precisar de um humano fazer. Eu preciso que o humano analise aqueles dados, que ele consiga perceber, que ele faça, traz um retorno ali para o cliente, para a empresa, para os stakeholders, enfim. O que aquela IA está falando? Porque a IA, ela é alimentada daquilo que eu vou dando para ela. Ela vai administrando ali a inteligência conforme eu vou nutrindo ela de informação, e ela também vai buscando essa informação fora. Então, eu posso usar a IA para fazer uma pesquisa, como eu faço no Google, infelizmente diminuindo a capacidade dela, como eu posso usar a IA para ser um agente, ser um multiplicador da minha pessoa, né? Então, eu olho isso tudo com grande entusiasmo. Perfeito. E fazendo um gancho aqui, o Eliel trabalhou numa empresa que fazia anúncios, né? Então, a forma de anunciar, então você tinha a lista telefônica e você tinha toda uma preparação de venda de anúncios, né? Como que funcionava essa estrutura analógica, para depois a gente falar um pouquinho dessa estrutura mais autônoma. Então, essa estrutura na época distribuía-se a lista telefônica. O vendedor saía para a rua e ia vender um anúncio na lista telefônica. Então, o empresário contratava aquele serviço e a lista era distribuída no ano seguinte. Ele vendia esse ano, para o ano seguinte ia ser publicada. Então, as pessoas pegavam aquele material no ano seguinte, que era distribuído gratuitamente na região, e procuravam ali o que ela queria. Eu quero um serralheiro. Estava lá a divulgação daquele anúncio, era feito dessa forma. Quando chegou o advento da internet, deixou de existir. Exato. Deixou de existir esse material, lista telefônica, e passou todos os anúncios a ser feitos de forma na mídia, né? Na internet. Então essa lista passou a ser eletrônica. Foi uma atividade que deixou de existir. A impressão do papel. Então o que muda com o que eu vejo que muda com o advento da IA? Não é que vai acabar os empregos, né? Isso. O ser humano sempre vai ter seu papel fundamental nessa jornada aqui, na nossa vivência aqui, meu. O que vai mudar, é a forma de trabalhar. Você trabalha de um jeito hoje, dentro dos escritórios. O que vai mudar com o advento da IA? Dentro dos escritórios administrativos, como foi falado aqui, da contabilidade. Algumas atividades que hoje é feita ali por algum assistente ou algum estagiário, ela poderá ser feita, claro, de forma automática. Já é feito bastante coisa. Com ela vai ser feito mais ainda. Então, quer dizer que o escritório não vai precisar de ninguém. Não, sim, vai continuar precisando do ser humano. O ser humano tem seu papel ali de ser o agente decisor do que é feito ali. A IA vai fazer o que eu pedir. O que eu não pedir para ela executar, ela não vai executar. Ela precisa do agente humano. Exato. Então, muda a forma de trabalhar. E para melhor, com certeza.
pegando o gancho do anúncio, né? Propositadamente eu trouxe esse ponto. A pessoa que vendia, ela não tinha a noção de como era feito um anúncio. Ela vendia. Ela tinha o template de venda desse anúncio. Então, é anúncio de capa, é anúncio de... qual é a dimensão desse anúncio, tamanho do anúncio, né? Hoje em dia, a pessoa que faz o anúncio no Google, ou ele faz o anúncio no Meta, até então, né, utilizando aí a tecnologia que a equipe de anúncios tinha disponível, eles tinham que conhecer como ranquear no Google. Qual é a metodologia que o algoritmo está utilizando, como que eu vou aplicar ela no Google, como eu vou aplicar ela na Meta, como eu vou aplicar ela em outras plataformas que a gente anuncia, né? Então, tinha uma preocupação do como, né? Coisa que o vendedor não tinha lá atrás, né? Com a IA, esse como ele vai sendo reduzido. Então, ele já é feito num padrão, né? Você vai anunciar na Meta, então ele já vai otimizar o seu anúncio. Então, a função mecânica da análise do anúncio, a IA ela substitui. Mas o anúncio continua desde a lista telefônica até esse momento que a gente está vivendo de transformação tecnológica, né? Então, é um clássico exemplo que a profissão ela não deixa de existir. Ela se modifica nessa linha do tempo e utilizando a IA como seu mola propulsora, que a gente pode dizer, né? Então, imagina, a sua velocidade ela é ampliada, a sua capacidade é ampliada através da tecnologia. Mas a capacidade humana está lá, né? A gente não pode substituir isso. Tanto a capacidade cognitiva, como a capacidade de relacionamento. Então, acho que é uma bobagem a gente achar que isso vai ser substituído, né? E aí, pegando esse gancho, eu gostaria de fazer mais uma pergunta, Elaine. Se as relações humanas, elas são primordiais dentro de um contexto de mudança tecnológica, como que a gente pode imaginar o papel de liderança, o papel da equipe na utilização da tecnologia, como que isso... não tem como a gente prever 30 anos como aconteceu na internet, né? Mas os próximos 5 anos a gente vai ter bastante mudança nessas relações, né? Como que a gente pode entender que ela vai acontecer a partir de agora? Eu acho que tem 2 perspectivas importantes nesse ponto. Acho que o primeiro ponto é o letramento digital precisa acontecer, né? A IA não é só o ChatGPT. A IA ela tem automação, ela tem algoritmo, ela tem outras vertentes que formam a IA. Num papel de liderança, quando a gente olha para o papel do líder, não é só para ele analisar os dados. É como ele faz com que a equipe entenda esse letramento digital e consiga usar dessa ferramenta para melhorar a eficiência, excelência operacional e tudo mais, né? Então, vai precisar do líder, o papel que é cobrado dele há muito tempo. Ser humano. Inclusive, uma das palestras que eu ministro em tempos de IA, humanize-se. Porque gestão comportamental, gestão da autogerenciamento, autogestão, autoconhecimento, olhar para si, né? Ele vai conseguir ser um líder diferenciado. Ou seja, estou querendo dizer que quanto mais autenticidade ele tiver, quanto mais clareza do papel dele no papel de liderança, ele vai conseguir inspirar as pessoas para desenvolver as competências que são além das competências técnicas que hoje a tecnologia pode suprir. Então é importante a gente refletir o seguinte, que quando a gente olha para um papel de uma liderança hoje, que infelizmente em época de saúde mental, resistência, muitas mudanças acontecendo ao mesmo tempo, agilidade, muitos processos ágeis, as pessoas pararam de pensar. E a IA precisa, ela ajuda nesse contexto de você analisar aquilo criticamente. Então, como que eu analiso aquele relatório? Como que eu dou aquele feedback? Como que eu me relaciono com os meus colegas, lideranças e todo mundo ali da equipe, de forma que eu consiga trazer essa vertente humana pro dia a dia ali, né? Pra relação. Se eu fico presa buscando informação na internet, eu posso ser no Google, no ChatGPT, aonde eu quiser, aquilo vai só prejudicar minhas relações. Então, eu penso que o gestor, ele precisa primeiro ter esse letramento, trabalhar as competências organizacionais, as competências humanas, mesmo socioemocionais, competências, por exemplo, como criatividade, né? A criatividade não é você fazer uma arte bem feita. A criatividade é uma mente que funciona, cria soluções em situações... Por exemplo, a IA pode trazer um relatório com algum dado e se você estiver estressado, você não vai conseguir analisar. Você não consegue nem perceber
aquela não informação. consegue perceber. Então, quando eu tenho um letramento digital, eu tenho o meu autoconhecimento, trabalho as minhas emoções socioemocionais, entendo o meu nível de emoção, de estresse, de ansiedade, eu consigo me perceber, obviamente, eu vou ter um resultado diferenciado. Perfeito. Então, quando eu estou no nível de estresse, tem até um gráfico de flow, né? Estado de flow é você estar ali na sua plena potência. Então, se eu tô com um desafio superior e eu não tenho competência para executar, eu vou entrar em estresse, eu vou entrar em ansiedade, eu vou entrar em preocupações, eu não vou dar o meu melhor. Se eu tenho competência e a competência está alinhada ao meu desafio, eu vou conseguir executar aquilo com muita tranquilidade. Só que essa mente só vai conseguir executar essa linha se eu estou bem comigo. Então, todo ponto de partida, para mim, inicia-se no autoconhecimento. Sim. Inicia-se em olhar para si. Então, a liderança, ela precisa não só ter esse papel de olhar para si, como empoderar isso em cada colaborador que faz parte da gestão dele. Aí sim a gente consegue usar o melhor recurso da internet, o melhor recurso da inteligência artificial e também fazer com que as relações aconteçam a contento, a gente tenha resultados melhores cada dia, né? Perfeito. E do seu ponto de vista, Léo, como que essa relação vai se dar? Como que a gente pode reduzir o desafio? Porque essa é a diferença, né? Acho que a questão fundamental é reduzir essa disparidade entre a percepção da equipe do que a IA vai comprometer do serviço e o desafio que ele tem como próximo passo, para ele não ficar tão travado, né? Às vezes fala, meu Deus, o desafio tá tão grande que eu não tô conseguindo dar um passo, né? Então, assim, como que a gente pode fatiar o dia a dia dessa implantação tecnológica, né? Então, a IA vem com essa função, né? Diminuir a tarefa. A tarefa burocrática. Não só a IA, né? Esse é o papel da tecnologia como um todo, né? Só que ela vem com mais força, reduz aquela atividade repetitiva. Então, cabe aí nesse momento aí o papel, como foi falado aqui pela Elaine da liderança, administrar isso. Mostrar ali para os seus coordenados, né? Aonde que ele entra. Falou, essa tarefa, até aqui a IA fez. Daqui para frente é com você, meu. Então, você é o agente decisor, você vai analisar esse dado. Vamos fatiar dessa maneira. Então, ela vem até aqui a tecnologia. Ela não vai fazer tudo. Não existe tecnologia que faz tudo. Ela vai reduzir bastante. Como até hoje, eu sou do tempo que eu fiz o meu primeiro imposto de renda no papel e entreguei no Banco do Brasil. Quem nunca, né? Fiz lá no papel, fui lá entregar no Banco do Brasil e bateu o carimbo no meu imposto de renda. No ano seguinte, já entreguei no disquete. Que acho que quem está ouvindo aqui esse podcast, os mais jovens nem sabem nem que é disquete. Sabe o que é. No outro ano, já nem entreguei no disquete mais, já foi online, entendeu? Hoje já tem o imposto de renda pré-preenchida. Ela é pré-preenchida, mas ela não é pronta. Continua não sendo pronta. Pré-preenchida, mas não é pronta. Tanto que a Receita fala, você deve analisar os dados. Então, vem a IA com essa força de nos entregar um banco de dados ali, vamos dizer assim, mastigado. Então, o líder vai falar, o seu papel é assim, já recebeu esse dado mastigado. Daqui para frente você toma agora a decisão de como você vai entregar essa informação. Então, o liderado vai ter que ter essa percepção de alguém estar mostrando para ele, senão ele também não vai fazer. Ele precisa de alguém conduzindo essa trajetória. Exatamente, o liderado sempre vai ter que ter alguém conduzindo. Ou para frente ou para o buraco, mas alguém vai ter que conduzir. A gente espera que seja para frente, claro. É uma nova jornada, eu acho que tanto para a liderança, né, acho que fica claro isso pra gente, só um pouquinho que a gente vai refletindo, né? É uma nova jornada para o líder, uma nova jornada para a equipe, e a gente precisa entender, não são os tempos modernos de Chaplin, né? Não é aquele filme, então não é era industrial. Eu acho que fica claro a importância do tempo, do ócio criativo que a gente brinca, né? Eu vou ter uma equipe que, ao invés de estar loucamente produzindo uma quantidade de informações de maneira serial, sem criticar o número, sem entender o que está fazendo, a gente vai partir para um momento que a criatividade ela vai ser o principal pilar aí da entrega, né? Então, para isso acontecer, eu preciso ter interações mais saudáveis. Eu preciso ter também o tempo para que isso aconteça, fóruns de discussões, a gente estava falando sobre isso lá no escritório, né? Então, o modelo de gestão, o modelo de interação das empresas, acho que muda completamente, né? E pensando sobre isso, né? Novas profissões, novas condutas, novas abordagens tendem a surgir também
para melhorar essas interações, né? Novos protocolos, novas leis, novos tudo, né? Eu acredito que sim. E aí eu queria extrapolar um pouquinho a criatividade. Falando de criatividade, né? Como que a gente imagina essas novas funções, né? Esse ambiente de trabalho mais colaborativo, como que seria essas interações? Olha, uma percepção minha, eu posso estar muito futurista, ou viajando muito no tempo, mas esse modelo que nós temos hoje de cultura, comando e controle, hierarquia, eu acho que eles estão com os dias contados. Esse modelo não vai mais existir, não tem mais espaço para ele nesse momento que a gente está vivendo agora. Eu entendo que o ser humano ele é muito adaptável, a gente adapta rápido, assim como nós somos, né? A natureza se adapta rápido, o ser humano também. Então eu entendo que a gente vai passar por uma grande transformação de mudança de postos. Então, eu vou ter líderes de projeto, eu não vou ter mais um líder de equipe. Sim. Eu vou ter líder daquele projeto. Então, pode ser que naquela situação eu sou líder daquele projeto, mas em outra situação, meu colega é o líder do projeto e eu respondo para ele. Então, esses modelos mais colaborativos, espaços também dessa forma, né? Os próprios ambientes físicos das empresas, eu acredito que isso também vai aumentar muito. Até porque a gente já vê essa nova geração, ela já vem descompromissada com o papel da liderança. Ela não quer ser um líder gerente, como na nossa geração. Eu quero ser gerente, eu quero chegar um dia nesse lugar. Essa nova geração, eles querem ter significado. Então, quando eu trago para ele no mercado de trabalho a união da tecnologia com a inteligência artificial, com o ambiente colaborativo, onde ele é escutado, onde ele é ouvido, onde ele pode discutir de maneira saudável, que ele pode errar e acertar sem ser punido. Então, esse modelo, eu acho que é um modelo mais acertado. Esse modelo também, por exemplo, de escala de trabalho, 6x1, eu acredito que isso, de fato, não é uma coisa do Brasil, mas esses modelos que suga muito o humano, eu acho que eles vão acabar. Acho que a gente diminui a carga horária de trabalho e a gente vai para umas cargas horárias, assim, mais... onde eu preciso, de fato, dar a minha opinião, a minha análise, a discussão ali sobre alguma situação. Por exemplo, a gente pode... Vamos pegar um exemplo aqui de RH mesmo, né? Eu posso utilizar o recurso da inteligência artificial para poder criar os currículos para mim. Sim. Mas a entrevista sou eu que tenho que conduzir. Eu que tenho que perceber se aquele candidato tem o feeling daquela companhia. Sim. Então, ou seja, eu posso usar dos recursos disponíveis... Sim. De uma forma que eu não preciso mais ficar o dia inteiro triando o currículo como eu ficava antes. Então, eu posso trabalhar 4 horas hoje, amanhã 4 horas. Então, eu imagino que esse modelo, ele chega pra gente num curto período, assim, né? Eu tenho participado de alguns congressos, enfim, eu ouvido algumas palestras de futuro do trabalho. A gente percebe que a diminuição da carga, porque eu não vou mais precisar ter alguém dedicado mais no escritório. Eu posso pagar para as pessoas por horas, por exemplo, e elas vão lá, fazem o trabalho delas e ir embora. Então, a gente, de fato, eu acredito que a gente tem muita mudança nesse sentido. Então, é tempo de qualidade, eu acho que é uma das coisas que a gente vem observando, as pessoas querem ter tempo de qualidade, o bem-estar, como você falou, as relações saudáveis, ambientes tóxicos. Infelizmente, o turnover vai lá em cima. O que acontece? Vamos trocar essa liderança. Então, isso vai acabar. Porque todo mundo quer estar num ambiente colaborativo, um ambiente onde tem esse espaço, essas relações saudáveis. E eu não preciso mais ficar o dia inteiro, né, dentro de um espaço. Então, isso muda. Assim que a tecnologia... a tecnologia não, que isso já vem há muitos anos, mas a inteligência artificial ir substituindo alguns papéis, esse humano vai fazer outras coisas que vão aparecer, assim como hoje a gente tem cargos que antes não existia, como eu já disse, mas eu não preciso mais ter uma dedicação de 8, 12, 16 horas. Nós somos a geração que virava a madrugada fechando folha de pagamento, né? Hoje, a gente fala isso com uma pessoa que está entrando na área de departamento pessoal agora, né? Eles falam, imagina, né? Eu faço aqui 3 minutos. Então, 3 minutos também não, a gente está exagerando. Mas, assim, em meia hora eu consigo fazer usando o recurso de tecnologia, né? Da internet, da inteligência artificial. Eu acredito que, assim, essa relação, né, de qualidade e, assim, o significado vem justamente por reduzir a quantidade de horas que você está dedicando em atividades repetitivas. A IA está atuando justamente nesse ponto, né? Por que eu fico 8 horas no trabalho? Quanto dessas horas, essas 8 horas, né? São criativas e são
realmente atribuídas a algum significado. A maioria delas, ela vem de uma atividade que não tem significado nenhum. Então, acaba sendo uma tendência natural, né? De você ter horas colaborativas de fato, né? E aí, pensando nisso, vem toda uma relação de bem-estar, um debate sobre o significado do que está sendo feito, de entregas, né? E principalmente as relações humanas, que eu acho que é onde realmente a gente vai ter uma evolução muito grande, né? Você chega no escritório, tanta gente naquela correria, conhece pouco o que o outro faz, né? Interage pouco. Mas se você tem um fórum, se você sempre está ali atribuindo um significado à sua função em relação ao trabalho do outro, poxa, já mudou bastante, né? Não fica aquela coisa mecânica, né? E aí, falando aí, ele é um pouquinho dessa história pregressa, a gente teve também bastante mudança no contábil, né? Sim. Quando você chegou lá atrás, não era isso que é hoje e tá longe de ser o que vai ser no futuro também, né? Tem a mudança drástica na contabilidade, né? Desde lá da implantação dos famosos SPED eletrônicos. Mas o que eu queria perguntar aqui para ele é o seguinte: as competências emocionais, sociais, são sempre necessárias em qualquer cenário. Agora, com o advento da IA, qual a relevância dessas competências? O que você pode dizer em relação a isso? É uma excelente pergunta. Assim, Verdade. hoje em dia, o maior desafio nosso, quanto desenvolvedores humanos, desenvolver competências humanas do humano, é trabalhar a inteligência emocional. Então, eu entendo que tem algumas competências que são fundamentais a qualquer época. Inteligência emocional, ela Daniel Goleman fala pra gente que ele trouxe a inteligência emocional em 5 pilares. Ele trouxe na autoconsciência, que é você ter autoconhecimento de você mesmo. Ele trouxe na autorregulação, que é o seu autocontrole, a gestão das suas emoções. Ele trouxe na empatia. O que é empatia? Você conseguir perceber, porque a gente não consegue se colocar no lugar do outro, mas se perceber no lugar do outro. Escutar com presença, escutar com verdade. Hoje a gente escuta as pessoas para responder. Então, você acaba não tendo inteligência emocional. Habilidades sociais, você se relacionar com as outras pessoas. E a quinta fugiu o nome, daqui a pouco eu venho. Então, assim, quando a gente olha para essa estrutura, é a base mais importante para que a gente possa lidar com essa nova fase que a gente está vivendo agora de tanta tecnologia e informação. Porém, entretanto e sobretudo, né, eu diria que hoje a mente humana, ela está doente no modo geral. As pessoas estão em modo de estresse, modo de ansiedade, modo de depressão. Tá bom que isso é um fator pós-pandêmico, também evidenciou bastante isso. A era da inteligência artificial, eu também entendo que está contribuindo com esse papel, né? Então, nós estamos com as empresas, 70% das pessoas com alguma patologia ali, alguma questão de saúde mental. E isso é a ausência da inteligência emocional. Então, quando a gente olha para esse momento, desenvolver inteligência emocional, adaptação, é você buscar estar em presença, né? Praticar o mindfulness. O que é o mindfulness? Estado de presença. Eu estou trabalhando, eu estou em casa, eu estou com meus amigos, eu estou com meus amigos, eu estou com meu marido, com a minha esposa. Eu estar onde eu estou. Hoje as pessoas elas estão no trabalho pensando em casa, está em casa pensando no trabalho, está com os colegas pensando na família, então a pessoa não está ali. Então o que acontece? Ela está mais suscetível a erros, ela está mais suscetível a não ter uma entrega de qualidade, ela está mais suscetível a não conseguir ter ali um trabalho de eficiência e qualidade. Então, infelizmente, a gente está vendo vários dados aí pela internet, enfim, o aumento de afastamentos por conta dessas patologias e tudo mais. Tudo isso por quê? Ausência de inteligência emocional. Então, a gente precisa, para ontem, correr atrás, para quem não olha para si, para quem não se percebe. Como que eu me percebo? Como que eu sei se eu estou desenvolvendo a minha inteligência emocional? Como que você tem reagido às coisas que têm acontecido na sua vida? Se você reage de uma forma impulsiva, você não reflete, você não pensa, você não respeita o próximo, você tá péssimo, nota 0. Agora, se você está diante de uma situação que você não agiu, sabe aquela coisa assim, ó, conta até 10, né? Ou seja, seu córtex pré-frontal ali tá desenvolvido, ou seja, ele faz análise, ele dá uma filtrada ali e faz com que você não reaja de uma forma que você pode se arrepender depois, né? A gente fala muito isso, a gente contrata as pessoas pelas competências técnicas e desligamos pelas competências comportamentais. Então, o grande desafio hoje das companhias continua sendo, inclusive 30% de um orçamento de uma companhia é para desenvolver pessoas
em inteligências socioemocionais, comportamentais, porque o técnico, daqui a pouco, a IA vai substituir. Verdade. Eu posso sim dar uma especialização para um colaborador para que ele possa me trazer mais eficiência operacional em tal coisa, mas ensinar ele a ter criatividade, ensinar ele a ter empatia, ensinar ele a ter boas relações, ele vai precisar, a gente pode sensibilizar, mas a vontade é de dentro para fora. Sim. Então, quando a gente vê esse cenário, quando a pessoa tem propósito na vida, tem sentido na vida, ela sabe por que ela está fazendo, por que ela faz aquilo, ela tende a ser menos levada a ter alguma patologia de saúde mental. Então, o segredo é respiração. A neurociência nos explica que quando a gente respira com consciência, a gente trabalha toda uma conexão neural que faz com que a gente consiga nos perceber. Então, diante de uma situação, respire. Né? Então, a gente de fato está numa fase assim, de bastante mudança, e essas mudanças têm assustado algumas pessoas. Eu tenho um mentorado que está passando por uma fase bem delicada, ele acabou de assumir um posto de liderança, né? E assim, ele vem passando por um desafio de conseguir dar um feedback, de conseguir dar falar com a equipe, conseguir ter coerência ali dentro de uma reunião, etc. E eu venho trabalhando esse desenvolvimento com ele, mas eu sou uma mentorada de fora, eu não tô dentro da empresa dele para ver o dia a dia dele. Por que ele tá buscando ajuda, né? Porque ele sabe que isso é importante para que aquela empresa ou aquele trabalho que ele tá fazendo agora ganhe significado para ele. Então, eu digo que o humano, ele tem que estar sempre em desenvolvimento humano, né? Então, quando a gente olha para isso, eu consigo me perceber aonde eu preciso de ajuda e vou atrás, ele vai se destacar. Então, a IA, ela vem como força, não como um desafio. Isso. Eu acho que a gente não pode cair na cilada que a gente teve com o advento da internet, né? Muitas pessoas substituíram as relações humanas por relações digitais, amigos que não são amigos, né? Amores que não são amores, né? Referências que não são referências, e isso vai transformando o ser humano em uma pessoa mais vazia, mais sem significado, líquida, né? Líquida. Então a gente não pode cair nessa cilada, porque a IA ela vem para nos ajudar, trazer uma velocidade, uma qualidade de trabalho, potencializar aquilo que a gente tem de talento, mas ela não vai fazer por nós. Não vai. Então a gente não pode cair nessa cilada. É a dica que a gente deixa aqui no Gerenciando hoje. Gostaria de, nesse momento, agradecer a Elaine, que está aqui conosco. Já Obrigada. Deixa uma mensagem, um aconselhamento para quem está nessa jornada também, né, de gestão. Não é fácil. E também já deixa a informação do seu livro. Obrigado. Obrigado novamente pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. E um prazer também fazer parte desse momento da GSE. Tenho certeza que é um projeto que vai contribuir muito aí com o crescimento da GSE. Bom, minha mensagem para todos vocês que estão em casa, gestores que estão acompanhando esse canal, use a tecnologia, as ferramentas a seu favor. Quanto mais resistência você criar para a sua equipe, mais você vai se desatualizar e você vai perder o time do mercado. Antes a gente conseguia correr atrás, hoje nem sempre a gente consegue, porque a velocidade é muito rápida. Então se atualize, não tenha medo, erre, acerte, né? E faça a diferença. Minha rede social é @EmpoderaRH, tá, pessoal? Em homenagem a meus quase 25 anos, quase 30 anos de carreira em recursos humanos. Então, @Empodera, deixa lá seu contato, fale comigo. Estou à disposição. Perfeito. Muito obrigada, Elaine. Eliel, que é o nosso companheiro aqui, faça seu agradecimento. Muito obrigado e nos acompanhe nas redes sociais.